Olá, galerinha linda do meu coração, como estão vocês hoje, meus amores? Espero que todos aí do outro lado estejam bem, alegres, contentes e felizes, seja na escola estudando, seja na sua casa de boa, sem fazer nada, ou ajudando a mamãe, seja na rua brincando com os coleguinhas, seja passeando, seja viajando, não importa o que você está fazendo, aonde você está e com quem você está. Mas o que importa é que Jesus, o Espírito Santo, esteja aí do seu ladinho te fazendo companhia. Não pode deixar ele fora da nossa vida e fazer as coisas sem convidar Jesus, o Espírito Santo, para estar junto com a gente. Bom, turminha, hoje eu trouxe aqui para o nosso bate-papo um estudo, uma reflexão com o título O Crente se Parece com o Lápis. Aí você pode falar bem assim para mim: ah, professora, mas eu não sou crente. Aí não tem nada a ver comigo. Queridos, aqui na palavra de Deus, fala bem assim, que até o diabo crê e estremece. Até ele crê em Deus. Então, o crente é aquele que crê. A partir do momento que você crê que Jesus morreu na cruz para a sua salvação e perdão dos seus pecados, e que você o convidou para vir morar dentro do seu coração, para ser o seu Salvador e seu Senhor, você é crente em Cristo Jesus. Então, eu vou estar aqui, conversando com vocês, fazendo essa alegoria. O que é alegoria? É quando você pega algo do seu cotidiano e compara a sua vida cotidiana também, né? Traz aquilo principalmente para a sua vida espiritual. Aí eu vou estar lendo aqui com vocês, antes da gente começar, um texto em 1 Coríntios, no capítulo 1, do versículo 26 até o versículo 29. Eu estou aqui com a minha Bíblia na mão, tá? Tá escrito bem assim, ó. Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muito os poderosos, nem muito os nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Então aqui, ó, tá falando que Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir a sábia. Ou seja, uma alegoria o quê? Eu pegar algo assim, do meu cotidiano e através daquilo eu ver que Deus pode estar falando comigo através disso. Então, ó, eu trouxe aqui hoje para estar conversando com vocês o meu estojo. Eu sou professora, isso aqui é meu estojo de quando eu vou dar aula. Eu levo isso aqui, é meu estojo, que tem o quê? Os meus lápis. Então, eu trouxe aqui, ó, vários lápis para estar mostrando para vocês. Ó, eu tenho vários lápis, que às vezes até algum aluno esquece, o seu lápis em casa. Aí eu pego e empresto um lápis para eles. O meu, assim, que eu sempre uso é esse daqui, ó, que eu fiz uma ponteira para ele, então eu gosto de estar usando esse daqui, tá bom? Então, ó, vocês viram aqui o que? Vários lápis. E eles são o que? Todos diferentes. Porque é provável que alguns deles se pareçam com alguns de vocês. Então, a alegoria que eu vou fazer hoje, como tá aqui, ó, o crente lápis, vamos nos comparar a lápis. Então, ó, os lápis, eles são fabricados. Vocês já viram uma árvore de lápis? Não. Então, os lápis, eles são fabricados, assim como os crentes, eles também não nascem nos solos, eles são feitos por Deus. Então aqui, ó, em Efésios 2:10, tá falando sobre isso, ó. Porque somos feituras suas, criados em Cristo Jesus
para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Então, assim como os lápis são fabricados, nós também somos o quê? Somos criados por Deus. E como são fabricados os lápis? Então, vai lá, corta-se as árvores, né? E a sua madeira é trabalhada até ela se transformar o quê? Em um lápis. E Deus também quer nos transformar em novas criaturas. Olha só o que está escrito aqui em 2 Coríntios, no capítulo 2 Coríntios 5:17. Está escrito bem assim, ó. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, aqui tá falando, ó, que terminando a nossa velha, né? Deus nos transforma em nova criatura, acabando com a nossa velha criatura. Então, quando eu venho para Jesus, eu deixo de praticar o pecado, fazer aquelas coisas erradas que eu fazia antes, e agora eu vou começar o quê? A querer andar segundo o que Jesus quer que eu faça. E há um coração novo dentro do lápis, não é? Aqui dentro do lápis, ó, tem um coração novo. Deixa a professora chegar aqui perto da câmera, ó. O que é o coração do lápis? É o seu grafite, não é? Então, Deus nos promete também um coração novo. Tá aqui, ó, em Ezequiel, no capítulo 36:26, fala bem assim, ó. E vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. Então aqui Deus está falando que ele vai dar um coração novo para a gente também. Como poderemos conseguir este coração limpo? Pedindo ao Senhor que limpe os nossos corações. E como é que ele limpa o nosso coração? Tá aqui, ó, em 1 João, no capítulo 1 e no versículo 7. Tá escrito bem assim, ó. Mas se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então, os lápis, eles são selados com a marca do fabricante. Então, o fabricante vai lá e coloca a sua marca no lápis. Tá vendo aqui, ó? Todo lápis vem ali, ó, com a marca do fabricante. E o fabricante se orgulha em, quando o lápis está lá, né, na linha de produção, ele colocar sua marca, seu nome em um lápis bom, não é? E o Senhor Jesus dá seu nome a cada crente, porque, na verdade, este crente poderá ser chamado de cristão, ou seguidor de Cristo, ou filho de Deus. E aí, você se orgulha de ser chamado de cristão? Quando na escola alguém pega e fala, você tá vendo aquele menino ali? Ah, sei, aquele crente, aquele cristão, sei quem é. Deus nos sela de maneira muito especial. Nós somos selados com o Espírito Santo de Deus, que vive em cada um de nós. Olha só, está escrito aqui em Efésios, no capítulo 1 e no versículo 13, está escrito, ó, em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Então, nós somos, ó, quando eu recebo Jesus dentro do meu coração, quem é que vem morar dentro do meu coração? Me selar, o Espírito Santo da promessa. Que coisa maravilhosa, não é, crianças? Então, todo lápis necessita do quê? De uma borracha, não é? Se eu tô escrevendo lá com o lápis, eu vou precisar do quê? De uma borracha, não é? Ó, eu preciso de uma borracha para apagar
as coisas que às vezes eu posso ter escrito e ter escrito errado, não é? Mas existe também, quando nós escrevemos, sempre existe a possibilidade da gente cometer erro. E convém nós termos uma borracha na mão, como eu mostrei aqui, a borrachinha, Mas, às vezes, alguns lápis já vêm como esse aqui, Tem uns modelos que é assim, com uma borrachinha na ponta. Tem outro modelo que é assim, né? Vem com a borracha assim. Tem uns que você compra com a borracha desse jeito. E assim também a vida cristã, quando nós já aceitamos Jesus, infelizmente, algumas vezes nós cometemos erros. Não é porque a gente aceitou Jesus dentro do nosso coração que às vezes a gente vai deixar de pecar. É o ideal, mas nenhum de nós podemos dizer que não pecamos. Nós pecamos, a gente comete erro. Por isso que nós temos que todo dia fazer o quê, Tem uma forma de apagar os nossos pecados que nós cometemos, nossos pecadinhos diários. Que tá aqui, em 1 João 1:9. Ó, aqui, tá escrito, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar o pecado e nos purificar de toda a injustiça. Então, todas as vezes que eu erro lá, né, que eu escrevo, eu trouxe aqui o meu bloco de notas, aí eu vou e escrevo algo lá. Escrevi errado, fiz feio. Eu vou com a borracha e apago aquilo que eu escrevi ou que eu fiz de errado. Da mesma forma, todas as vezes que eu erro na minha vida, eu vou lá e confesso o meu pecado ao Senhor e Ele apaga aquele meu erro, porque só através dele é que tem o poder para, só Jesus que tem o poder para me limpar de todos os meus pecados. Os lápis são fabricados com um propósito, ou seja, os lápis são feitos para escrever, não é? Os lápis são feitos para escrever, mandar uma mensagem. Então, eu pego meus lápis e vou lá e escrevo uma mensagem. Tá aqui, escrevi vou colocar aqui mais pertinho. Escrevi uma mensagem com o meu lápis. Deus é amor. E Deus, ele nos criou também para que ele possa fazer chegar a sua mensagem de amor e salvação a outras pessoas que não o conhecem. Então tá aqui, em Efésios 2:10, olha só o que tá escrito aqui. Deixa eu ler para vocês. Tá escrito assim, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, a quais Deus preparou para que andássemos nela. Então, Deus nos criou para quê? Para as boas obras. Qual que é a melhor boa obra que eu pratico? Falar de Jesus para os meus colegas. Às vezes eu não vou falar com a minha boca, mas eu vou falar através das minhas ações, da mudança de comportamento. Se eu ver lá o meu coleguinha brigando, fazendo alguma coisa errada, eu vou falar para ele, não faz isso não, papai do céu não gosta disso, isso é feio. Então, eu vou estar falando com ele, ou então eu vou estar simplesmente através das minhas mudanças de atitude, ele vai estar vendo através de mim que Deus é amor e que Deus é salvação. E em 2 Coríntios 5:20, fala isso também, Vamos ler lá, 2 Coríntios 5, no capítulo 20, tá escrito, aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, turminha, você tem cumprido esse propósito para o qual foi criado? Você tem levado para o seu coleguinha a mensagem da salvação através das suas obras, através das suas atitudes, através do seu comportamento, através do que você fala, do que você vê, né? Que às vezes você está vendo alguma coisa que não é para ver e chama o coleguinha para ver também, não é? Então, isso é uma pergunta para você pensar. Um lápis não pode escrever por si mesmo. O lápis está lá, ele vai escrever sozinho? Não, ele precisa o quê? Da mão, não é?
Eu preciso da mão para ir lá e escrever. Se eu não usar a minha mão, não é? Para escrever, como é que o lápis vai escrever? Ele vai lá escrever sozinho? Não vai. Então, ó, é a mão que o guia para escrever a mensagem. E o Senhor disse em João, no capítulo 15 e no versículo 5, olha só o que Jesus está falando aqui, ó. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito frutos, porque sem mim nada podereis fazer. Então, Jesus, nós estamos, ó, assim como o lápis, né, tá aqui, ó, na minha mão, como se fosse a extensão da minha mão para mim escrever. Assim como o lápis precisa da minha mão estar ligado em mim para poder ele fazer a sua função, que é a escrita, eu também estou ligado em Jesus para que através dele eu possa praticar boas obras, eu possa falar do evangelho para as outras pessoas. A cor externa do lápis, ó, como eu mostrei aqui, eu tenho lápis, ó, de várias cores, ó. Tem um lápis verde, tem um lápis beijinho, tem aqui esse todo colorido, tem um preto, tem o amarelo, tem esse daqui que eu gosto, ó, que é roxinho. Então, os lápis, eles têm diferentes cores por fora, porém, todos escrevem. Todos são lápis, né, com grafite preto, para poder escrever. E para Deus não há diferença. Ele ama a todos igualmente e pode e quer usar a todos, sem distinção de cor, de raça, de condição social, para enviar a sua mensagem. Não importa se você é negro, se você é branco, se é amarelo, se é pardo, se você é rico, se você é pobre, se você é brasileiro, se você é africano, se você é europeu, não importa. Para Deus isso não importa. Ele não faz distinção entre pessoas. Ele só quer que você se deixe usar para levar a palavra dele. E o valor do lápis também não faz diferença nenhuma. Se eu, mostrasse aqui para vocês todos esses lápis aqui, ó, que estão aqui. Este monte de lápis aqui, tá vendo? São vários lápis de várias marcas. Tem os lápis aqui que são um valor aquisitivo mais barato, outros eu paguei mais caro. Provavelmente você escolheria o que? O mais caro. Ah, eu quero esse mais caro. E por que você escolheria este daqui, que é mais caro? Porque ele é o mais bonito. Ou porque ele é o quê? É um lápis assim que eu não preciso apontar, que é uma lapiseira. Porém, Deus não faz distinção e diferença quando ele quer usar a pessoa. Ele está disposto a usar também tanto o mais pobre quanto o mais rico. Então, isso tá aqui, ó, na palavra dele, no livro de Atos, no capítulo 10, e o versículo 34 e 35, tá escrito bem assim, ó. E abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que ele é agradável, que aquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. Então, ele não faz acepção de pessoa. Ele não escolhe você por cor, raça ou condição social. Ele quer, ó, que você tema ele e faz o que é justo, faz o que é certo. E há lápis verdadeiros e lápis que são apenas imitação. O que é um lápis que é imitação? É um lápis, ó, tá aqui, esse lápis aqui. Por que esse lápis aqui eu posso dizer que ele é imitação? Porque ele está, ó, sem o principal, tá vendo, ó? Por que eu posso falar que ele é um lápis imitação? Porque ele está sem o principal. O grafite, ele não tem grafite, por isso não escreve. E o diabo também tem imitações, e ele coloca, às vezes, essas imitações
junto conosco, sabe? Dentro da igreja ou dentro da classe da escola dominical, da classe de Boas Novas, no meio daqueles que já conhecem a palavra de Deus. Eles se dizem cristãos e muitas vezes nós não podemos distingui-lo entre os verdadeiros cristãos, porque nós não vemos o seu coração. Às vezes a pessoa está ali, ele frequenta uma igreja, frequenta uma classe de Boas Novas, é uma pessoa que faz tudo que é certo, mas lá dentro do seu coração está cheio de sentimentos ruins. Mas Deus conhece o coração e sabe quem são os verdadeiros cristãos. Está escrito aqui, ó, em 2 Timóteo 2:19. Olha só o que está escrito aqui, ó. Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece o que são seus, e em qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. O que é iniquidade? É pecado. Então, todo aquele que fala que tem Jesus no coração, ele tem que se apartar da iniquidade, do pecado, ou seja, pensamentos, palavras e obras. Para que seja útil, o lápis precisa estar preparado. Para que ele escreva, há necessidade dele ter o quê? Uma ponta, não é? Ele estar apontado. Não há não há como você usar um lápis se ele estiver sem ponta. Geralmente, né, nós temos vários lápis em casa, como eu que mostrei para vocês, dentro do meu estojo, para que eu possa usar. Eles têm que estar tudo em condição de uso. Mas e dá que eu tô aqui com o estojo cheio de lápis, eu emprestei os lápis lá para os meus alunos ou para um colega e eles me devolveram os lápis tudo sem ponta. Aí eu não vou ter condição de usar. E estão com grafite, né, a ponta quebrada. Assim, os crentes também, como um lápis, tem que estar sempre lá com a sua ponta, né, apontadinho, pronto para ser usado lá dentro do meu estojo, né, ou dentro lá, às vezes em casa, lá no lugar onde eu coloco os meus lápis, no escritório, dentro do meu cestinho, que eu coloco lápis, caneta, borracha, tesoura para poder estar usando em casa. O lápis tem que estar lá assim, ó, sempre apontado, porque se ele não tiver apontado, eu não vou ter como usá-lo. Ele tem que estar, ó, com o grafite prontinho para ser usado. Assim também os crentes devem estar prontos, preparados, por meio do quê? Do estudo da palavra de Deus, da oração, frequentando a igreja, ou lugares onde fala sobre Deus, onde eu posso aprender nos cultos, como aqui na minha casa eu faço classe de Boas Novas para as crianças, para que eles aprendam da palavra de Deus, e todas as atividades aí da igreja onde você frequenta, para aprender cada vez mais sobre Deus, e estar pronto para ser usado a qualquer momento, ó. Aqui em 2 Timóteo 3:17 fala bem assim, ó: toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então, como é que eu aprendo como me comportar, como agir, como que Deus quer que eu viva? Lendo a palavra de Deus. E o lápis, ó, eu tenho aqui também um lápis, ó. Olha aqui o tamanhozinho desse lápis. Esse lápis aqui, ele já foi bem usado. Ele está pequeno, né? Ele já tem bastante tempo de uso. E qualquer dia eu não vou mais querer. Por que que eu sempre tenho esse lápis aqui pequenininho dentro aqui do meu estojo, né? Para que eu uso esse lápis? Às vezes, né, você vai apontando o lápis e dali a pouco ele já não tá mais bom, já não serve mais para usar. Mas eu sempre trago um lápis assim pequenininho dentro do meu estojo para mim limpar o meu apontador. Então, às vezes você tá apontando lá e aí fica uma pontinha de lápis aqui. Aí eu pego esse lápis pequeno para poder tá limpando aqui, fazendo a limpeza do meu apontador. É para isso que
eu sempre tenho lápis, mas daqui a pouco ele já não tem nem mais onde eu segurar, eu vou descartar ele. Então, algumas pessoas... Por que eu trouxe esse lápis pequeno aqui, ó? Porque algumas pessoas, elas esperam ficar grandes, ou se já são grandes, esperam ficar velhos, para oferecerem a sua vida ao Senhor Jesus, para que Ele possa utilizá-los. Mas quando eles tomam essa decisão, o Senhor já não tem muito tempo para usá-los. Eles estão quase no fim, como esse lápis aqui, ó. Já está no final da vida. Que pena, que triste verdade. Por quê? É uma pena quando a pessoa espera ficar velho para poder fazer a vontade de Deus. Aqui em Eclesiastes, no capítulo 12 e no versículo 1, fala bem assim, ó. Lembra-se do seu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e não haja mais em vós contentamento. Ou seja, quando eu já estou velho, tô cansado, nossa, trabalhei o dia todinho hoje, já estudei, já trabalhei, já limpei casa, já fiz tudo. Tem mesmo que ir para a igreja? Tem mesmo que ir lá falar de Jesus, para aquele coisa? Vou dormir, vou descansar. Agora você, criança, não, você tá com toda a energia. Oba, hoje tem atividade nova lá na igreja, hoje tem isso, tem aquilo para fazer. Vocês estão sempre com energia bastante para poder gastar. Que bom que é gastar essa energia brincando, estudando e falando de Jesus para o seu coleguinha. O lápis grande, ó, ao contrário, né? Ao contrário aqui, ó, do lápis pequeno, que já tá no final da vida dele, o lápis grande, ele vai ser muito útil por muito tempo. Ele representa todas as pessoas que oferecem as suas vidas ao Senhor para que Ele as utilize. São as crianças, os jovens, que têm uma vida inteira para ser dedicada ao Senhor Jesus. Então, ó, para concluir aqui, né, o nosso estudo de hoje, o nosso bate-papo, a nossa reflexão. Você deseja se encontrar entre esses últimos lápis aqui? Se você já é um filho de Deus verdadeiro e Deus já o selou, diga-lhe em oração que você deseja servi-lo e ser-lhe útil, e peça para que ele o prepare de tal maneira que em qualquer momento ele possa usá-lo para a glória dele. Então peça ao Senhor, vamos orar junto? Pedir para Deus para que nós sejamos como esse último lápis aqui, estar sempre pronto para falar de Jesus para o coleguinha, para levar a palavra de Deus, às vezes não só para o coleguinha, mas para minha família ou para uma pessoa, mas aonde eu for, que a minha vida seja uma vida pronta para servir ao Senhor. Então vamos orar? Querido Papai do céu, eu te agradeço por tudo que o Senhor tem me dado e feito por mim. Obrigado, Senhor, principalmente pela minha vida, pelo ar que eu respiro, pela minha salvação e perdão dos meus pecados. Obrigado, Jesus, pelo Senhor ter morrido ali naquela cruz para ser o meu Senhor e Salvador. Papai, agora eu te peço que o Senhor me use para levar a tua palavra, que eu seja um veículo ao qual o Espírito Santo, através da minha vida, possa estar falando da tua palavra aos meus colegas, aos meus familiares, aqueles que ainda não te conhecem. Obrigado, Jesus, pelo Senhor ser o meu Senhor, o meu Salvador e o meu Criador. Por tudo eu te agradeço. Me use como um instrumento nas suas mãos. Amém. Olha só, eu trouxe aqui para fixar bem o nosso ensino de hoje, turminha, este versículo que está lá, ó, em 1 Coríntios, no capítulo 15 e o versículo 58. Olha só o que está falando aqui, ó. Sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão.
1 Coríntios 15, 58. Então, tudo que você for fazer, tenha certeza que Deus está feliz. Se você fala assim, ai professor, eu vou falar de Jesus, vou falar pro meu amiguinho, ele fala, não enche o saco, você é muito chato. Não liga não, Deus está vendo que você está, através da sua vida, através das suas atitudes, das suas palavras, do seu comportamento, que você está levando a palavra dele para o seu colega. E não só para o seu coleguinha, mas para a sua família, para todos aqueles que precisam ouvir falar de Jesus. Eu trouxe aqui também, uma musiquinha para cantar para vocês saber, né, que o quanto é importante você falar do Senhor para as outras pessoas, Para Cristo agradar, bom serviço vou prestar, tudo que vier à mão vou fazer de coração. Por Cristo tudo faço, por Cristo tudo faço, por Cristo tudo faço, pois tudo fez por mim. Para Cristo agradar, bom serviço vou prestar, tudo que vier à mão vou fazer de coração. Por Cristo tudo faço, por Cristo tudo faço, por Cristo tudo faço, pois tudo fez por mim. Então, se ele fez tudo por mim, nada como eu me deixar usar como um lápis para poder levar a palavra dele. Bom, turminha, essa foi a nossa reflexão, nosso bate-papo de hoje, tá bom? Entra no nosso canal Virtude Kids and Teens, se inscreve lá, aperta o sininho na opção todas, para que todas as vezes que eu postar vídeo do YouTube notifique vocês. Curta, comenta, compartilha e eu te aguardo no nosso próximo encontro. Um beijo para vocês